Annyeonghaseyo, Irobun! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à nossa terceira aula da Maratona do Hangul, onde nós vamos aprender todas as consoantes simples do alfabeto coreano. Eu sou o Renato Saraiva, sou especialista na Península Coreana e professor de coreano na Kombu Korea, esse nosso portal para falar sobre a história, a cultura e também o ensino do idioma coreano. A Maratona no Hangul ele é um evento 100% gratuito onde você pode aprender todo o alfabeto coreano do zero se você nunca aprendeu, ou também tirar todas essas dúvidas sobre a escrita e a pronúncia do alfabeto coreano. Além das 7 aulas completas que nós vamos disponibilizar aqui através do nosso canal no YouTube, a nossa Maratona do Hangul também conta com material completo, a apostila gratuita da Maratona do Hangul, que você pode encontrar seja no link que está sempre disponível lá na bio do nosso Instagram e também no link do site que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Você pode encontrar lá e baixar gratuitamente a apostila para acompanhar todo o conteúdo aqui das nossas aulas. Então, se você não quer perder nada da nossa maratona no Hangul, não quer perder nenhuma das aulas, acesse o nosso grupo de divulgação, onde nós divulgamos em primeira mão o link para todas as nossas aulas, para todas as próximas aulas que a gente vai ainda realizar, e que também você pode utilizar como um espaço também para tirar dúvidas. Você pode ficar à vontade para entrar em contato com qualquer um dos nossos administradores no grupo, onde você vai poder também tirar suas dúvidas sobre as aulas que a gente está realizando. Além disso, vai ser no grupo também onde a gente vai divulgar em primeira mão as informações para as matrículas para o nosso curso completo de coreano, a Kombu Class, que vão ser abertas a partir do dia 9 de setembro. Então você, se está aqui começando a aprender coreano pela primeira vez, por exemplo, estudando o alfabeto coreano, esse é só o seu primeiro passo. Você ainda tem muito para aprender, para avançar nos seus estudos de coreano, na gramática, na sua compreensão de vocabulário, para você aprender a escrever, para montar frases, aprender a se apresentar, enfim, a falar em coreano e entender os seus K-dramas, suas músicas de K-pop favoritos. Então você ainda tem um longo passo para frente e o nosso curso completo de coreano vai ser perfeito para te ajudar nessa jornada com uma metodologia apropriada e também com um contato direto com o professor para poder te auxiliar e tirar todas as suas dúvidas também. Então, na nossa terceira aula da Maratona do Hangul, nós vamos aprender as consoantes simples do alfabeto coreano. Então, ao final dessa aula, você já vai ter aprendido as suas primeiras consoantes e as primeiras vogais também que a gente viu na nossa aula anterior sobre as vogais simples. Então, isso é muito importante, porque assim você já vai conseguir fazer a leitura de palavras e sílabas completas em coreano, seguindo aquela regrinha que a gente aprendeu lá na nossa primeira aula de introdução ao alfabeto coreano, que a gente viu que as sílabas no coreano são formadas sempre a partir de uma consoante mais uma vogal. Então, se você não viu nossas aulas anteriores, depois que você assistir aqui a aula, pode voltar e assistir, que elas vão estar disponíveis aqui no nosso canal no YouTube também. Então, vamos ver o que a gente vai aprender na nossa terceira aula sobre as consoantes simples. A gente vai começar aqui, assim como antes da nossa aula anterior, a gente vai começar falando então sobre as consoantes simples. A gente vai ver cada uma dessas consoantes, vou explicar para vocês tanto a escrita, né, a ordem dos traços e também vou passar aqui algumas dicas, né, sobre a pronúncia, né, dicas também sobre como vocês podem memorizar melhor e entender melhor essas consoantes simples. Vou passar para vocês o que eu acredito que é o mais importante para vocês prestarem atenção e depois revisarem também nos estudos de vocês. Então, depois que a gente vê todas as consoantes simples, a gente vai fazer alguns exercícios. Primeiro, com um vocabulário. Assim você vai, ao mesmo tempo, aprender um vocabulário novo e vai também praticar a sua leitura do coreano. Essa é uma das melhores formas, né, como eu comentei com vocês, de vocês praticarem e treinarem o alfabeto coreano. E para fechar a nossa aula, a gente vai fazer um pequeno exercício de revisão, revisando então todos os caracteres, todas as nossas consoantes simples que a gente vai aprender aqui na nossa terceira aula. Então vamos ver aqui a nossa primeira consoante das consoantes simples do Hangul. A primeira consoante que nós temos é a nossa consoante K ou G, K ou G, que é chamada em coreano de Kyok.
Kiok. Em coreano, assim como no português, as consoantes elas têm um nome, diferentemente das vogais. As vogais elas têm simplesmente a pronúncia delas. A gente chama o A, o O de O e assim por diante, assim como no português. Mas as consoantes elas têm um nome para ela. Então aqui no caso, esse nosso K ou G, que eu já vou explicar melhor, a pronúncia dela vai ser chamada de Kiok. Então eventualmente eu vou estar usando aqui também o nome dessas consoantes para vocês conhecerem. Mas não é o principal. O principal é vocês entenderem elas a partir da pronúncia, do som que elas vão ter. Depois vocês podem pesquisar e revisar também em relação ao nome delas, mas não é o principal nesse primeiro momento. Então, o Kiok, que é o nosso K ou G, como é que a gente vai fazer primeiro aqui a escrita dele? Vejam que ele vai ser feito aqui só com um traço, né? A gente vai fazer primeiro aqui da esquerda para a direita e depois de cima para baixo. Mas a gente vai fazer tudo isso num traço só. A gente faz assim, da esquerda para a direita e depois desce para baixo, né? Então, um traço aqui horizontal, esquerda para a direita, e já desce na vertical aqui de cima para baixo, tudo num traço só. Então, a gente vai fazer assim, como se fosse um traço só. Então, esse é o nosso Kiok, nosso K ou G, bem simples, né? De vocês fazerem a escrita dele. E por que a gente diz aqui de K ou G, que está aqui entre colchetes para vocês, mas aqui antes está aparecendo só como G? Por que está assim? Afinal, ele é G, ou ele é K, ou ele é K ou G, é os dois? Como é que funciona? Se vocês forem ver na romanização, ele normalmente vai aparecer pela regra padrão da romanização, vai aparecer só como G. Mas o que acontece? Dentro das consoantes simples, isso não vai valer para todas, mas vai valer para a maioria delas, a gente tem as consoantes com dois sons diferentes. Então, como é que vai funcionar? Essas consoantes, a maior parte delas, vai ter uma mudança no som. Então, elas vão ter um som primeiro no início de uma palavra, na primeira sílaba de uma palavra, e vão ter um segundo som quando elas estiverem ou no meio de uma palavra, por exemplo, na segunda sílaba, né, ou no final da palavra, na última sílaba. Então, digamos que tenha 3 sílabas. Se, por exemplo, tiver aqui na terceira sílaba, né, ou na segunda, vai ter o som de G. Então, o nosso Kiok, o nosso K ou G, ele vai ter o som de K no início, quando tiver no início da palavra, na primeira sílaba, e o som de G quando ele estiver no meio ou final. Quando nós vermos já os exercícios ali, né, de prática com o vocabulário, vocês vão ver essa mudança acontecendo dentro das palavras. Então vai ficar mais fácil de vocês entenderem e de vocês perceberem essa mudança. Importante agora vocês lembrarem que o nosso Kiok, o nosso K ou G, sempre tem aqui o som de K no início da palavra e o som de G no meio ou final da palavra, na segunda sílaba, terceira sílaba e assim por diante. E a próxima que a gente tem aqui é o nosso Nian, né, como é chamado, que é o nosso N, né, que vai ter o som do N, muito próximo também do nosso som nasal aqui de N no português. A única diferença que a gente tem em relação ao som do N e o som do M no coreano é que ele é mais marcado, principalmente quando ele está no final da sílaba, ele vai aparecer mais. Normalmente em português a gente tende a ter esse som do N e do M muito aberto, né? Em coreano esse som ele vai aparecer bem marcado até o final, mas é o mesmo som do N e do M, só ele é mais marcado, ele não fica nasal tanto aberto quanto em relação ao português. Então o nosso Nian, o nosso N, como é que a gente vai fazer a escrita dele? A gente vai fazer agora, primeiro o traço aqui vertical, de cima para baixo, curtinho. E depois o segundo traço, na verdade não, né? A segunda parte do traço, continuando o mesmo traço aqui, da esquerda para a direita. Então, de novo, é tudo um traço só, né? Você pode fazer no início como se fosse 2 traços, né? Faz aqui e depois aqui. Mas vai ficar melhor depois se você fizer num traço só, de uma vez só, né? Vai ficar mais bonitinha aí a sua caligrafia. Então, primeiro de cima para baixo, aqui curtinho, e depois
da esquerda para a direita aqui, completando o nosso caractere. Então, esse é o nosso niano, nosso N. E agora a gente tem aqui o nosso tigat, que é o nosso T ou D, que de novo vai aparecer na romanização, né, para vocês normalmente só como D, mas ele tem essa mudança de som. Então, no caso aqui do tigat, ele vai ter o som de T quando ele estiver no início de uma palavra, ali na primeira sílaba, e vai ter o som de D quando ele estiver no meio ou final, né? Então, na segunda sílaba, na terceira sílaba e assim por diante. Um detalhezinho que é importante eu comentar com vocês é que vocês podem encontrar em outros materiais, aí, em livros, podem encontrar pela internet, em vez de T ou D na explicação da pronúncia, vocês podem encontrar como DT. Né? E assim como tem aqui o KG, né, vocês podem encontrar como GK. Normalmente, inclusive, vai estar dessa forma aqui, invertido em relação à forma como eu estou usando. Tá? Por que eu coloco assim? TD, KG. Porque daí vocês vão sempre associar mais facilmente o som. Porque vai aparecer primeiro o som que é dessa consoante no início da palavra. E depois o som de D, ó, olha só, é o som que vem no meio ou final. Então, TD é o T no início, D no meio ou final. Mesma coisa que a gente viu antes, ó, o KG é o K no início, o G no meio ou final. Tem muitos materiais que vai aparecer ao contrário. Eu sempre achei que isso complica muito na hora ali de a gente entender, da gente lembrar dessa diferença da pronúncia. Acaba confundindo, porque daí a letra que vem primeiro é o som que vem depois, né, que seria no meio ou final. Então isso acaba confundindo. Dessa forma como eu coloco aqui, acredito que fica mais fácil de vocês entenderem, mas pode ser que vocês encontrem também de uma outra forma. Então o nosso tigat aqui é o som de T no início, na primeira sílaba, e o som de D no meio ou final. Então, na segunda sílaba, terceira sílaba e assim por diante. E aí, como é que a gente faz o som aqui do nosso tigat, do nosso T ou D? Como é que a gente faz a escrita, né, no caso aqui? Então, vamos fazer primeiro aqui um traço da esquerda para a direita e depois a gente vai descer. A gente vai fazer de cima para baixo e no mesmo traço da esquerda para a direita de novo. Então faz esse traço aqui primeiro da esquerda para a direita na horizontal. E aí desce de cima para baixo e completa no mesmo traço aqui da esquerda para a direita também. Então, muito simples, né? Faz o traço aqui na horizontal, depois desce e faz na esquerda para a direita também. Então, esse é o nosso tigat. Então, agora a gente tem o nosso lial, o lial, que vai ser o nosso L ou R, né? Então, olha só, agora vocês já estão sabendo de cara como que funciona essa mudança da pronúncia. Então, o lial, ele vai ter justamente o som de L no início, na primeira sílaba, quando estiver no início da palavra, e o som do R quando ele estiver no meio ou final de uma palavra, né? Quando estiver na segunda sílaba, na terceira sílaba e assim por diante. Um detalhe que é importante, como que funciona esse som de R aqui? Em português, a gente tem diferentes sons de R. A gente tem o som de um R de arara, por exemplo, e tem o som de dois R's, por exemplo, na palavra rua, rato, Renato, né, no meu próprio nome. Então, como é que vai funcionar? No caso aqui do lial, ele vai fazer o som de um R só, o som do R de arara. Né? Então, ele tem esse som de um R. O som de dois R's, ele vai ser feito por uma outra consoante, que vai ser o riat, que vai acabar sendo nasalizado vai ser romanizado, desculpem, com um H. Né? Vai ser o nosso Hzinho que vai ter esse som ali de dois R's. Então depois a gente vai ver ele agora na sequência e a gente vai falar dessa pronúncia também. Então é importante vocês não confundirem esse som de R. Vocês lembrarem que o lial é relacionado aqui ao som do R de arara, né? O som de rua,
de rato, a gente vai ver então depois ali no Rian. Então esse é o nosso Lian, o nosso L ou R. Então como é que vai ficar a escrita aqui do nosso Lian? A gente vai fazer primeiro aqui num traço só também, da esquerda para a direita na horizontal e de cima para baixo aqui na vertical. E aí a gente vai continuar fazendo ele como? Esse aqui é o que tem mais traços, né, até aqui, que a gente viu até agora. A gente vai fazer mais um traço aqui na horizontal, da esquerda para a direita, e daí a gente desce e vai para a direita. Também a gente desce de cima para baixo e da esquerda para a direita, completando aqui o nosso Lian, o nosso caractere. Então, primeiro vai para a esquerda para a direita e desce. Depois a gente faz aqui da esquerda para a direita. E daí a gente desce e vai para a direita de novo, né? Vejam que o Lian, ele lembra muito os outros caracteres que a gente viu antes. Olha só como a gente pode associar. Aqui, o que parece que está aqui embaixo aqui, ó? Parece que é um Tgut, né? Olha só, são os mesmos traços que a gente tem aqui. Como se no final aqui a gente fizesse um Tgut. E antes dele aqui, o que lembra esse traço horizontal e depois para baixo? Olha só, vai lembrar o nosso Kiok, né? O nosso KOG que a gente viu antes aqui. Então, justamente essa é uma das dicas que depois eu vou reforçar para vocês de novo, para vocês sempre irem associando, né, esses caracteres, e aí vai ficar mais fácil de vocês lembrarem também. Então, o nosso Lian, a gente vai escrever ele fazendo assim, da esquerda para a direita e descendo, depois esquerda para a direita na horizontal de novo, e aí desce e direita de novo. Então, lembrando o nosso Lian, o nosso L ou R, com o som de L no início da palavra, na primeira sílaba, e o som de R de arara na segunda sílaba, terceira sílaba, então, no meio ou no final de uma palavra. E aí, a gente tem aqui o nosso miam, o miam, que vai ser o nosso Mzinho aqui com som de M. Também a mesma coisa que eu já tinha comentado com vocês antes também, né? O mesmo som de M que a gente tem no português, só levemente mais marcado quando ele está ali no final de uma sílaba. Então, o nosso miam, como é que vai ficar a escrita dele aqui? Fica como se fosse um quadradinho, né? Parece bem um quadradinho. Como é que a gente vai fazer a escrita? A gente faz aqui um traço de cima para baixo, e daí a gente vem e desce aqui, ó. Aparece de novo aquele mesmo traço lá no nosso KOG. A gente faz um traço na horizontal, esquerda para direita, e aí a gente desce de cima para baixo. E aí a gente vai fechar o nosso quadradinho aqui, o nosso miam, com mais um traço na horizontal, da esquerda para a direita. Então, de cima para baixo, daí na horizontal esquerda para a direita em cima e desce. E daí fecha ele aqui embaixo. Então, o nosso quadradinho aí, o nosso miam, com o som de M, né? E na romanização também vai aparecer com M mesmo. E aí a gente tem mais uma das consoantes aqui que tem essa mudança no som. Então aqui o nosso piup, que vai ter o som de P ou B, né? Então ele vai ter o som de P quando? Que nem os outros, né? O som de P no início de uma palavra, né? Então, por exemplo, na primeira sílaba, né? E o som de B quando? No meio ou no final. Então, por exemplo, na segunda sílaba, terceira sílaba e assim por diante. Lembrando que no caso das consoantes, elas vão estar sempre começando a sílaba, né? Porque a gente está sempre escrevendo consoante, vogal, consoante, vogal. A regrinha do C mais V que a gente aprendeu lá na nossa primeira aula. Então, o piup vai ter o som de P ou B. E aí, como é que a gente faz a escrita dele? A gente vai fazer um traço aqui na vertical de cima para baixo. E daí, a gente vai fazer depois o outro traço do outro lado, aqui na vertical também. Faz um aqui de cima para baixo, depois de cima para baixo também. E daí sim, a gente vai fechar ele com esses traços aqui na horizontal deitado. Então, cima para baixo, no outro lado, de cima para baixo também na vertical. E aí, faz o primeiro traço aqui deitadinho na horizontal e faz o segundo traço fechando ele, completando aqui o caractere também.
Então, esse aqui é o nosso P-up, então, que tem o som de P no início de uma palavra e o som de B no meio ou final de uma palavra. E aqui o nosso Shiat, que vai ser o som de S, o nosso S aqui no coreano. Qual que é a principal diferença em relação ao som do S no português? A princípio, esse som do S seria o mesmo, mas qual que é o detalhe que a gente tem importante? Que no caso do coreano, a gente não tem o S com o som do Z, como acontece no caso do português. Em português, muitas vezes o S tem o som de Z, mas isso em coreano não vai acontecer. Inclusive porque esse som de Z, ele não existe em coreano. Normalmente ele é substituído pelo Chiat, que vai ser o nosso J, que agora na sequência a gente já vai ver ele também aqui nas consoantes simples. Então, esse som do S com som de Z não vai existir no caso do coreano. Um outro detalhe, uma outra regrinha que eu já estou adiantando aqui as informações para vocês já saberem, é que em coreano, sempre que a gente tem S mais I, ele vai ficar com som de X. Fica com o som de X, às vezes, muitas vezes, na romanização, vai ser romanizado como SH, né? Então, pode aparecer dessa forma para vocês. Então, quando a gente tem S mais I, não vai ficar com o som de Si. Si. Vai ficar com o som de Xi. Xi. Então, não tem esse som de Si. Vai ficar sempre como Xi. Então, S mais I fica com o som de X. Já é uma regrinha extra aí para vocês anotarem e revisarem depois mais para frente. E aqui na escrita do nosso Xian, do nosso S, como é que vai ficar? Ele tem esses traços curvados aqui, né? A gente faz um traço assim curvado, né? Não é nem bem na diagonal como está aqui, né? Ele é bem curvado mesmo. Então faz um primeiro traço aqui da esquerda, né? Puxa aqui, digamos assim, do meio aqui para a esquerda, curvado, assim, descendo. E depois puxa para a direita também aqui, curvado também. Então faz primeiro aqui na esquerda e daí puxa a curvinha aqui na direita também, completando aqui o nosso S, o nosso Xian. E aí a gente tem aqui a nossa consoante neutra. Olha só que a gente falou lá na nossa primeira aula de introdução. Então aqui a gente tem o nosso Ian, Ian, que é a nossa consoante neutra. Então a nossa consoante neutra, olha só, como a gente já viu isso antes lá na nossa primeira aula. Quando ela está no início de uma sílaba, ela não tem som. Ela vai ser neutra. Não tem nenhum som, vai ser essa consoante neutra que está ali só para acompanhar a vogal que vem depois dela. Está ali só para preencher o espaço, seguindo aquela regrinha da consoante mais vogal que a gente viu na escrita do Hangul. Então, quando ela está aqui especificamente, né, no caso do Ian, da nossa consoante neutra, quando ela está no início da sílaba, ela vai ser neutra. E quando que ela vai ter esse som aqui de NG? Quando ela estiver no final da sílaba também. Então, o Ian, a consoante neutra, é um caso um pouquinho diferente, porque a posição aqui no caso dessa consoante é em relação à posição dentro da sílaba mesmo, não é dentro da palavra, que nem eu estava falando antes, se é na segunda sílaba, na terceira, se é no meio ou no final. A posição aqui é na sílaba mesmo. Então, quando ela estiver começando a sílaba, ela está só acompanhando a vogal, ela é neutra e não tem nenhum som. Quando ela estiver no final da sílaba, que ela vai ficar ali embaixo da sílaba, que vai ser a posição que a gente vai ver depois na nossa aula 6, que é a posição que a gente chama do patim, aí ela vai ter esse som de NG. E que som de NG é esse? É o som nasal, né? É o som nasal que a gente tem, por exemplo, em coreano, né? Quando a gente fala on, pan, por exemplo, a palavra pan, né? A palavra pão, pan, tem esse som de é como se fosse a nossa cobrinha ali do nosso português, né? O nosso sinal ali do som nasal também que a gente tem, por exemplo, na palavra pão, na palavra mãe, né? Esse som nasal ali da nossa cobrinha ali no português.
Então, o nosso ian tem o som neutro no início ali da sílaba, né? E de som de ng quando ele está no final da sílaba. E aí a escrita dele é bem simples também, né? Ele vai ser como se fosse a nossa bolinha aqui, o nosso círculo, né? Então tem esse formato aqui circular, né, da escrita aqui. A única diferença que é importante cuidar é que a gente vai fazer da esquerda para a direita aqui, né? Seria anti-horário. Então a gente faz aqui da esquerda para a direita, fechando o nosso ian aqui, a nossa bolinha aqui do coreano. E aqui agora a gente tem o tian, ó, que eu comentei com vocês antes, que às vezes ele traduz ali o que seria o som do Z, né, que não existe ali no caso do coreano. Então o nosso tian, que vai ser romanizado aqui como J, ele tem duas formas diferentes de som também. Então ele tem o som do TCH ou o som do DJ. Olha só, parece que nenhum é J, né? Primeiro é TCH e depois é DJ, nenhum é só J. Então vamos explicar direitinho como que funciona essa pronúncia aqui do tian. Quando ele estiver no início de uma palavra, né, na primeira sílaba, ele vai ter o som de TCH. Tá, mas que som de TCH é esse? Som de TCH é um som do tipo cha, cho, chu. Então vejam que não é o som de X, não é o som, né, de chá, o som de CH, né, o som de chá, cho, não é cha, cho. Também não é o som de já, né, é o som de cha, cho, chu. Então é como se fosse esse CH que a gente colocou um T antes. Então fica esse som de cha, cho, chu e assim por diante. E quando ele está no meio, né, ou no final de uma palavra, ele vai ter esse som do DJ. E como que é esse som do DJ? O som do DJ também não é esse som do já, do jacaré, né, do jô. É o som de DJ. É como se fosse esse som do J que a gente colocou um D antes. E daí fica o som de já, jo, ju, di. Ó, então não é já, é já. Não é jo, é jo. É o J mais esse Dzinho que a gente colocou antes para dar esse som de já, jo, ju e assim por diante. Então, assim como as outras, né, a maioria aqui das consoantes que mudam de som, o nosso tian vai ter o som de TCH no início de uma palavra e o som de DJ no meio ou final de uma palavra. E aí, como é que vai ficar aqui a parte da escrita, né, do nosso tian? A gente vai fazer primeiro aqui um traço da esquerda para a direita na horizontal. E daí a gente vai descer e fazer um traço bem na diagonal, assim, ó. Então a gente faz da esquerda para a direita e desce aqui um traço na diagonal. E daí a gente vai puxar para completar ele, vai puxar tipo uma perninha. Puxa uma perninha aqui da esquerda para a direita. Então faz o traço na horizontal, daí faz esse na diagonal e puxa a perninha. Então da esquerda para a direita horizontal, na diagonal e aí a perninha aqui mais curtinha da esquerda para a direita. Então esse aqui é o nosso tian, o nosso J, que na verdade tem o som de TCH, né, de cha ou cho, e tem o som depois no meio, no final da palavra, tem o som de DJ, o som de já, jo e assim por diante. Então, olha só, nós já chegamos já na nossa última consoante aqui das consoantes simples. Então, qual que é a nossa última consoante? É justamente o nosso rian, o nosso Hzinho, que eu já tinha falado lá, adiantado sobre ele para vocês antes. Então, o nosso rian, ele vai ser romanizado como H, mas ele tem o que seria o som, né, em português do nosso som de dois R's. Então é justamente esse som aqui, o som aquele lá do Rua, né, do Renato, do Rato e assim por diante. Então aqui é o nosso som
de 2 R's em português, né? Um pouco parecido lá com o inglês, né? Onde o som do H tem esse som de 2 R's também. E aí, como é que a gente vai fazer a escrita aqui do nosso Riyadh? A gente faz primeiro um traço mais curtinho aqui na horizontal. Daí a gente desce um pouquinho só e faz mais um traço na horizontal, mas ele vai ser um pouquinho mais compridinho, ó, como vocês estão vendo aqui. Então faz um traço um pouco mais curtinho na horizontal e um pouco maior, o seguinte, na horizontal também, mais embaixo. E aí a gente vai completar o nosso Riyadh fazendo basicamente o mesmo traço aqui circular, né, que a gente fez antes aqui, lá no nosso Yan, né? Então é como se fosse o nosso Yan aqui embaixo dele. Então a gente faz aqui da esquerda para a direita a nossa bolinha aqui, né? Como se fosse o nosso Yan. Então faz um traço na horizontal, né? Mais curtinho. Depois um traço um pouquinho maior aqui na horizontal também embaixo, sempre, né? Da esquerda aqui para a direita. E daí faz o traço circular aqui como se fosse o nosso Yan embaixo. E aí fechou aqui em 3 traços o nosso Riyadh, é o nosso H aqui com o som de 2 R's, né? Que seria o nosso som de 2 R's em português. E aí a gente tem aqui todas as consoantes simples que a gente acabou de aprender. Olha só, vocês já aprenderam todas as primeiras consoantes do Hangul, do alfabeto coreano. Então agora vocês já conseguem ler uma palavra completa que tenha alguma dessas consoantes aqui, mais alguma outra vogal, né? Então sílabas completas já e palavras completas também. Olha só que legal. Então, vamos revisar aqui e relembrar o que é o mais importante de vocês lembrarem, de vocês revisarem em relação às consoantes simples do Hangul. Sobre as consoantes simples, o que é o mais importante? É esse fato de que a maioria delas vai ter essa mudança no som. Como que funciona essa mudança? Em quase todas elas, né, essa mudança vai ser uma diferença do início da palavra para o meio ou final da palavra. Então, o K ou G tem o som de K, né? O nosso Kyok, o som de K no início da palavra e o som de G no meio ou final de uma palavra, na segunda sílaba, terceira sílaba e assim por diante. O nosso Tiga, o nosso T ou D, ele tem o som de T no início de uma palavra e o som de D no meio ou final de uma palavra. O Lial, a mesma coisa, o som de L no início de uma palavra e o som de R de arara no meio ou final de uma palavra. E o Pia é exatamente igual. O som de P no início de uma palavra, o som de B no meio, no final, né, na segunda ou terceira sílaba e assim por diante. E a mesma coisa vai ser aqui com o Tiat, que vai ter o som de TCH no início da palavra e o som de DJ no meio ou final. A única consoante que é uma exceção é o nosso Ian, a consoante neutra, porque ela é neutra quando ela está no início da sílaba e tem esse som nasal de NG quando ela está no final ali da sílaba. Então, esse é o mais importante de vocês lembrarem, essa mudança aqui, né, em relação à pronúncia por parte dessas consoantes simples. E a dica que eu dou para vocês memorizarem também é, de novo, irem associando aqui os traços. Vejam só, o nosso Kyok, o K ou G, a gente faz aqui o traço na horizontal e depois desce para baixo. Vejam só como o Nian, o nosso N, é meio que o contrário, porque a gente faz o traço aqui na vertical curtinho e daí faz um pouquinho maior aqui na horizontal. Ó. Se a gente juntar eles, inclusive assim, ó, digamos que a gente junta os dois ali, vai ficar o quê? Vai ficar aparecendo aqui o nosso Miam, né? Vira um quadradinho. Então a gente pode ir associando esses traços para facilitar. Aqui o Tigad é a mesma coisa, como se fosse o Nzinho aqui, ó, com um traço a mais aqui em cima. O Lial é como se fosse o Kyok mais o Tigad ali embaixo. Então, juntando esses traços, a gente vai formar aqui o nosso Lial. Então, a gente sempre pode criar essas associações ali no desenho, na forma da escrita, né, desses caracteres, para ficar mais fácil
de vocês memorizarem. Então, vamos agora praticar o Hangul e aprender vocabulário ao mesmo tempo com as consoantes simples que a gente acabou de aprender. E se você é ARMY, se você conhece, já viu essa cena aqui, por favor, comenta aí, deixa nos comentários se você já viu essa cena em algum momento aqui. Eu adoro esse exemplo dessa palavra que é sempre utilizada aqui pelo nosso Vi, que está sempre incomodando o coitado do Timin. E vocês já vão entender caso vocês já não tenham visto aí essa cena antes, caso você não seja ARMY também. Então, aqui, qual palavra que a gente tem aqui? A gente tem a palavra bobo. Bobo, né? Bobão, como a gente fala às vezes em português. Então, como que a gente fala bobo, bobão em coreano? Tenta fazer a leitura você aí primeiro. Bobo a gente vai ler como pabo, pabo, pabo. Então vejam que aqui a gente tem o nosso P-up, o nosso P ou B, né? E vejam que quando ele está aqui na primeira sílaba, no início da palavra, ele tem o som de P. E quando ele está aqui na segunda sílaba, no final, nesse caso da palavra, ele tem o som de B. Por isso que a gente fala pabo, pabo. Primeiro com o som de P e depois com o som de B. Então essa é a mudança que a gente viu ali, ó. Dentro da mesma palavra, a mesma consoante tem essa mudança de som, né? Então, por exemplo, aqui no caso, né, o Vi está falando Chimini pabo, Chimini pabo, né? Tá dizendo assim, de mim você é um bobo, de mim é um bobo, né? O Vi tem essa implicância, né? Ele fica ensinando aí as pessoas estrangeiras a chamarem o coitado do de mim de bobo aí, né? Mas é só uma brincadeira, né? Pabo, bobo, não é nenhum xingamento, assim, não é ofensivo, né? É uma coisa bem tranquila, assim, uma brincadeira entre amigos. Então, aqui na nossa segunda palavra agora, como que a gente vai falar em coreano móvel ou mobília, né, em geral? Como que a gente vai fazer essa leitura aqui? Tenta fazer. Móvel ou mobília vai ficar como kagu, kagu. Vejam que aqui de novo, ó, a gente também tem essa mudança no som, porque a gente tem aqui primeiro o kyok, né, o nosso K ou G, na primeira sílaba, com o som de K, né, o K mais A, K. E aqui depois ele tem o som de G, ó, vai ter o som de G mais o U, então fica kagu, kagu. E kagu é móvel ou mobília, então, em coreano. E aqui mais uma palavra então para vocês praticarem. Como que a gente fala país em coreano? A palavra aqui para a palavra país, de uma maneira geral. Como a gente fala país? País vai ficar nara, nara, nara. Vejam que a gente tem aqui o nosso nian, né? O nosso nzinho mais o a, na. E o lian aqui, ó, nosso L ou R. Como ele está na segunda sílaba, ele tem aquele som de R lá de arara. Então fica nará, nará. Vejam que não é narra, narra, não. É o som de dois R's, é o som de um R só. Então, nará, nará. Então, nará é a palavra país em coreano. Aqui mais um exemplo também, como é que a gente fala pai em coreano. Provavelmente um vocabulário que vocês já ouviram, principalmente em K-dramas, né? Aparece bastante. Como é que vai ficar pai? Vai ficar abode, 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 né? Abode é pai, então, em coreano. Então aqui a gente tem primeiro o a, né? Vejam que a gente tem aqui o ian, né, acompanhando aqui essa vogal, mas ele não tem nenhum som, né? Ele está aqui no início da sílaba, não tem nenhum som. Depois a gente tem o nosso P-up, aqui o P ou B, ele está no meio da palavra, então ele tem o som de B, por isso fica abó, abó. E o som de D, esse som de DJ do nosso tian aqui,
que é o nosso J, né? Então, como ele está na última sílaba, no final da palavra, ele tem o som de DJ. Então, abode, abode, é o nosso pai. E aí, já que a gente aprendeu a palavra pai, vamos aprender também a palavra mãe, né? Como é que a gente fala mãe em coreano, que provavelmente vocês já ouviram também em algum K-drama. Mãe vai ficar 어머니, 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 빨리 와, 어머니. Então, 어머니 é a nossa mãe aqui em coreano. Então, aqui a gente tem o O de novo, só com o ian, aqui a consoante neutra acompanhando, não tem som. O nosso Mzinho aqui, né? O M não tem mudança, ele vai ficar com som de M, então M-O, Mó, né? O, Mó, Ni, e o nosso N aqui também, então o nosso Nian mais o I. Então, Omani, Omani. Então, aqui para fechar as nossas consoantes simples, vamos fazer mais um exercício rapidinho aqui de revisão também. Então, agora é um exercício um pouco diferente. O nosso exercício aqui de ligar as colunas. Então, vamos fazer essa ligação das colunas aqui, ó. Tentem encontrar aí onde que está o som do nosso Kioque que está aqui. Não vou falar qual é o som, né? Quase que eu falo aqui, né? Não vou entregar a resposta para vocês. Como que vai ficar o som dele aqui, o Kioque? Onde é que está? Ele está aqui, né? É o nosso K ou G, né? Então esse aqui é o K ou G. E aí o próximo que está aqui embaixo, qual que é esse aqui? Qual que é? Qual que é? O nosso N, né? Esse aqui é o Nian, o nosso Nzinho. E esse aqui agora, qual que é esse aqui? Onde é que está o som dele? Onde é que está? Aqui em cima, né? O nosso TOD, o Tigano, o TOD. E agora esse aqui, qual que é esse aqui com esses traços curvados assim? É o nosso Xian, o nosso S aqui, né? Bem na nossa frente. E agora, qual que é esse aqui? O Lian vai ficar com som de LR, né? O nosso L ou R. E aqui o nosso Ian. Como é que era o som do Ian? Neutro ou NG, né? Neutro no início, depois o som de NG no final da sílaba. E aí aqui agora as últimas consoantes simples para a gente terminar o nosso exercício. Qual que é o som dessa consoante aqui? Como é que vai ficar? É o som de M, né? O som de M, nosso me amo. E a próxima aqui qual que é? O nosso Tian, né? O nosso J com o som, né, de TCH ou DJ, como a gente viu, né? E aí esse aqui é o penúltimo. Qual que é esse aqui? Tá quase acabando. É o Pian, nosso P ou B, né? E aí para fechar agora ficou fácil, né? Qual que é esse aqui? O Rian, né? O nosso H com o som aqui de 2 R's, né? Do português. Então olha só como a gente já praticou e você já tá craque aqui nas suas consoantes simples do alfabeto coreano. Então, se você chegou até aqui, para todo mundo que chegou até o final da nossa terceira aula, eu quero deixar o meu muito obrigado, o meu 감사합니다 e 수고했어요, 여러분. 수고했어요. Bom trabalho, você está aí se esforçando muito para aprender o alfabeto coreano e entender, seja o que você quer entender, se você quer entender seus K-dramas, se você quer entender suas músicas de K-pop, de repente você não quer entender nada disso, sei lá, você que só quer fazer uma viagem, você quer só aprender a falar coreano por algum outro motivo, de qualquer jeito você está se esforçando, então parabéns por isso. Você está vendo aqui como na verdade é muito mais fácil aprender coreano do que parece. Primeira vez que a gente olha aquelas letrinhas lá, parece tudo muito difícil, mas na verdade é muito mais fácil. Então, até a nossa próxima aula, que vai ser liberada já nesse caso, na próxima semana, na segunda-feira. Então, se você gostou da nossa terceira aula, deixa o seu gostei aí, deixa o seu curtir aqui no nosso vídeo para aproveitar o nosso canal, né, para você também apoiar aqui o nosso canal. E se inscreve no canal também, né, justamente para você aproveitar mais, para você assistir depois outras aulas, né, não perder as próximas aulas da maratona também.
Então, 안녕, 안녕.